Olá, pessoal. Nós estamos começando aqui um novo projeto, né? Todo mundo aqui em Caicó me conhece. Sou Tadeu, prefeito da cidade e médico. E decidi há um bom tempo, algum tempo, na verdade, algumas pessoas estavam me estimulando a fazer um canal no YouTube para que a gente pudesse se comunicar, né? Todo mundo sabe que eu tenho um Instagram com mais de 50 mil seguidores e, de algum modo, às vezes o Instagram não consegue levar a comunicação que a gente deseja com todos os detalhes. Então, a gente decidiu começar esse podcast. A princípio, nós vamos fazer de 15 em 15 dias, quinzenalmente, e o nome dele vai ser Conexão Caicó. E hoje, de maneira muito especial, para estrear essa plataforma, né, esse podcast, eu convidei Suerda Medeiros, jornalista aqui do nosso município, comunicadora de excelência e por vocação, e convidei também meu amigo, Dr. Anesiano Ramos, que é seridoense aqui de Jardim do Siridó, advogado que tem uma atuação muito intensa no criminal, mas também trabalha na política, no eleitoral, no assessoramento pessoal. Então, é uma pessoa também que na verdade, me dá orientações nos momentos que eu realmente preciso. Então, a gente vai começar hoje. Eu não vou ser entrevistado. A ideia aqui não é somente falar de política, de administração, mas falar também de outros temas. Eu, por exemplo, sou médico cirurgião e agora estou fazendo uma especialização em endoscopia. Inclusive, agora, essa semana, eu vou passar a semana inteira em Goiânia fazendo essa especialização. Então, a ideia é também trazer alguns colegas médicos em algum dos programas, para que a gente fale também de medicina, leve informação para as pessoas de saúde, né? Falar de temas da atualidade, né? E também falar de política e falar também de administração. Eu estou prefeito de Caicó há quase 6 anos, então não tem como eu fazer esse canal, esse programa, sem falar de política e falar também da administração em Caicó, né? Eu sou o segundo prefeito da cidade reeleito e o primeiro na história com a maioria de quase 20 mil votos. Então, isso nos traz uma responsabilidade muito grande, no sentido de continuidade, mas também porque Caicó é uma cidade muito importante para o Estado. Então, eu imagino que trazer informações aqui inéditas, inclusive hoje a gente tem algumas boas notícias para trazer, né? Também vai ser muito importante. Então, começa hoje o Conexão Caicó e eu queria aqui, nesse primeiro programa, pedir para Suerda e Dr. Anesiano conduzirem. Muito bem. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, prefeito. Eu olho para você e cada vez mais eu lembro de como a gente se conheceu quando o Tadeu foi estudar no Rio de Janeiro. Ele foi no meu programa de rádio porque aquilo foi um acontecimento na cidade de Caicó. Jovens de Caicó como ele, pré-adolescentes, terem passado e ir morar no Rio de Janeiro longe da família. E desde então que eu acompanho a trajetória de Tadeu e realmente é um prefeito que tem se destacado em nível estadual, né? A gente tem visto esse crescimento, nome ventilado para outros cargos políticos e com certeza é uma honra estar aqui e bater esse papo com você. Muito obrigada, fiquei muito lisonjeada pelo convite. Pois é, Suerda, pois é, Tadeu, é uma satisfação aqui estar. Hoje é dia de Zé, hoje é dia de São José, do Pai de Jesus. E nós estamos dentro do 15º mês de sua segunda gestão. Nós estamos dentro do 5 anos e 3 meses de mandato de Judas Tadeu Alves dos Santos. Você é prefeito reeleito, muitíssimo aprovado pelo povo da sua terra. Você é médico, você é cirurgião, mas nem sempre foi assim. Teve um tempo que você era só estudante, nascido ali, na beira do rio Barra Nova, no João 23. Por que Tadeu cresceu tanto na vida?
Me permita começar. Na verdade, eu acho que tem coisas que só Deus explica, né? Você trouxe aí uma palavra de que hoje é dia de São José, né? E São José é um santo muito forte para quem é sertanejo, né? Primeiro porque é pai de Jesus, mas também porque São José, sempre quando chove em dia de São José, é uma esperança para o sertanejo, sobretudo para quem mora no semiárido, como nós, no sentido de que nós provavelmente vamos ter, quando chove no dia de São José, um bom inverno. E o inverno traz esperança. E eu acho que o que me moveu, Anesiano, foi a esperança. A esperança de que eu podia. A esperança de que eu tinha condição de ter o mesmo futuro de alguém que talvez tivesse melhores condições do que eu. Então, minha família, apesar de muito humilde, meu pai e minha mãe, todo mundo conhece em Caicó, Ivo e Rosa, eles sempre apostaram que a educação poderia me emancipar. E foi justamente a educação que emancipou. É evidente que eu tive a ajuda do deputado Vivaldo, né, que foi uma pessoa muito importante para mim. Pelo exemplo, Vivaldo me ajudou? Ajudou, mas ele me ajudou sobretudo pelo exemplo, né? Porque da mesma forma que eu vim de uma família humilde, ele veio de uma família humilde, numerosa, e ele também se formou médico e é político há mais de 50 anos, ocupando cargos de relevo na política do Estado, né? Então, o exemplo de Vivaldo é parecido com o exemplo de Tadeu. Então, Vivaldo me trouxe o exemplo de que eu podia e que o que dependia de eu conseguir era a minha vontade. E uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça é que a diferença de quem vence para quem não vence é só uma. É o desejo, é querer, é ter disposição de lutar, né? Mesmo, às vezes, estando em um degrau diferente de outras pessoas. Então, eu acho que eu tenho muita coisa o que viver ainda, mas se por um acaso minha vida tivesse interrompida, eu praticamente realizei todos os sonhos que eu queria realizar. Eu realizei o sonho de ser médico, que era talvez o maior sonho da minha vida, e realizei o sonho de ser prefeito de Caicó, da cidade onde eu nasci, a cidade que eu amo. Suerda começou aqui a dizer que eu fui para o Rio de Janeiro. E agora, em dezembro, minha turma de medicina vai completar 10 anos de formados. Então, a gente se formou em dezembro de 2016 e agora, dezembro de 2026, nós vamos completar 10 anos de formado. E todo mundo da minha turma de medicina tinha o desejo durante a faculdade de conhecer Caicó. Porque isso era muito claro para mim, que eu iria formar, ia me graduar e ia voltar para a minha cidade. Então, eu realizei todos os sonhos que eu imaginava em realizar. Não tinha sonho de desejos materiais. E Deus me deu mais do que eu queria em relação a isso. Então, hoje eu estou realizado, porque ocupo essa cadeira honrosa que foi dada pelo povo e acho que Deus também me ajudou a fazer o que a gente tem feito por Caicó. Eu acho interessante porque existe muito esse modelo, o médico se torna político, mas você tem tido, e a gente tem acompanhado isso, você tem tido um cuidado de alimentar sua profissão. Você sempre diz, eu vou operar, eu estou fazendo um curso, eu estou me especializando. Então, assim, acho que você tem muitos médicos. O próprio Vivaldo, ele se dedicou muito mais à vida pública e presta um grande serviço até hoje como político, mas você está sempre ali, deixando as pessoas cientes de que você é médico. E é um diferencial seu, é porque você realmente sabe que a vida política, ela pode uma hora não seguir, mas a sua profissão como médico, você sabe que até o fim da vida? Suerda, de vez em quando, eu
me pego divagando sobre algumas coisas e eu percebo que o mundo mudou, sobretudo o mundo político. Hoje você vive num país polarizado. Eu, quando era adolescente, quando era jovem, quando era criança, eu lembro que quando os políticos chegavam lá no bairro João 23, onde eu nascia, era praticamente chegando uma grande celebridade. A imagem que eu construí do político era de que o político era um grande benfeitor. A imagem que eu, quando criança, tinha do político era de que o político fazia diferença na vida das pessoas. E é por isso que eu faço questão, mesmo diante de toda a dedicação que eu tenho na prefeitura, de continuar trabalhando como médico. Porque eu sei que quando o povo não me quiser mais como político, eu vou ter tranquilidade para seguir como médico. Porque medicina hoje, em tempos atuais, se você não se atualizar, você perde o fio da meada. E diante da concorrência que a gente tem, dos profissionais que estão saindo cada vez mais bem capacitados, com as informações, antigamente, quando eu estava na faculdade, a gente, para ter acesso a um artigo científico, passava, sei lá, quantos dias procurando isso. E hoje todo mundo tem acesso. Está aqui. A informação está democratizada. O conhecimento está democratizado. Você coloca no chat GPT uma informação de uma medicação e sai toda a bula do medicamento, efeito adverso. Antigamente a gente tinha que ir para os livros se debruçar para estudar. E hoje não. A facilidade do conhecimento está muito grande. Médico e prefeito. Médico por vocação, prefeito político também. Também ajuda a formar renda, a profissão de médico estando prefeito. Há uma necessidade também nisso aí. Olhe, Anesiano, e eu acho que vai ser a primeira vez que eu conto isso em um programa, para as pessoas saberem. Quando eu fui ser candidato em 2020, eu sabia que eu tinha chance de me eleger. Então, eu fui saber quanto é que o prefeito de Caicó ganhava, para saber se eu ia conseguir pagar minhas contas com o salário da prefeitura. Eu fui saber que em abril eu tinha que sair dos meus empregos públicos para me dedicar à campanha até final de novembro, porque existe o prazo eleitoral em que o profissional liberal não pode receber recursos públicos. Então, na minha campanha de 2020, eu me preparei para ser prefeito e me preparei dentro daquilo que eu ia receber como prefeito. É tanto que no dia 3 de janeiro de 2021, eu estava dando plantão em Cruzeta como médico, sendo prefeito de Caicó, recém-empossado. E tenho testemunhas desse fato. O prefeito de Cruzeta, evidentemente, meu amigo Joaquim, é testemunha, e uma pessoa que eu conheci que passou o plantão para mim, que foi o Dr. Nicéias. Eu conheci o Dr. Nicéias no plantão de Cruzeta, ele passando o plantão para mim. E eu vi que ele era bom médico, porque vi a prescrição, tinha um paciente grave nesse dia. Aí eu disse, o senhor é daqui e tal? Ele disse, não, sou não, mas estou começando a trabalhar, sou cardiologista. Eu disse, rapaz, gostei do senhor, eu acabei de ganhar a eleição, o senhor não quer ir para Caicó não, trabalhar como cardiologista? Ele disse, vou na hora. Eu liguei para a secretária na mesma noite, e na semana seguinte, Nicéias estava contratado para ser médico cardiologista em Caicó e está aqui até hoje. Então, eu me preparei para ser prefeito, sabendo que eu ia, no primeiro mandato, viver de uma renda de R$10 mil por mês. Então, isso eu tive que equacionar toda a minha vida para isso. É tanto que alguns colegas médicos, que hoje são inclusive compadres meus, como é o caso do Dr. Gabriel, que está lá em Jardim, mas é de Caicó, Gabriel disse, rapaz, você só conseguiu porque você não tem menino nem mulher. Porque se tivesse conta de escola, você não teria conseguido ser prefeito. E teve alguns outros colegas meus, antes de eu ser candidato em 20, que disseram, Tadeu, faça logo sua especialização, termine, vá subespecializar, ganhe muito dinheiro para você vir ser prefeito. Eu disse, amigo, se eu fizer isso, eu não vou ser prefeito de Caicó, porque aí eu já vou ter constituição de família, vou ter uma dificuldade imensa. Então, isso me facilitou muito, porque eu só tinha praticamente meu pai, minha mãe, minha irmã, minha tia para dar conta. Então,
Com o dinheiro que eu ganhava da prefeitura, dava para ir com alguns plantões que eu conseguia dar. Eu conseguia dar conta dos meus gastos. Agora, no segundo mandato, depois que eu peguei o trabalho, que a equipe se azeitou, é evidente que eu tenho que ficar acompanhando, mas aí eu aumentei a intensidade do meu trabalho. Então, hoje, desde o ano retrasado, eu estou operando praticamente toda semana, estou contratado de uma empresa terceirizada no governo do estado e estou aproveitando também para fazer meu curso de endoscopia. E esse curso, né, eu pretendo já agora no segundo semestre começar a trabalhar com endoscopia, não em Caicó, talvez em Caicó, né, mas sobretudo nas cidades aqui do entorno. Tadeu, eu lembro que quando você assumiu em 2021, seu primeiro mandato, eu lembro de estar presente num dado momento em que você olhava para um lado, olhava para o outro, assim, em relação à situação que você encontrou a prefeitura de Caicó. Naquele momento, naquele início, você achou, por algum motivo, ou vários motivos que você encontrou, que você não ia conseguir destravar a cidade que estava completamente travada ali? Chegou um momento que eu tive quase a certeza disso. Eu achei que a gente não ia conseguir ter o resultado que a gente está tendo hoje. Por quê? Porque, além dos salários atrasados, das dívidas com os bancos, praticamente eu herdei uma dívida previdenciária nunca antes vista na cidade. Eu herdei dívidas de precatórios do Hospital do Siridó. Inclusive, o doutor Nesiano está nos auxiliando em um caso que ele, inclusive, disse ao desembargador, de maneira muito franca, olha, essa situação do Hospital do Siridó, que o município está tendo que pagar, é um engodo. E o que é um engodo? Para as pessoas entenderem. É um engasgo, é uma bola na garganta que a prefeitura não deveria ter engolido, engoliu. E isso hoje está provocando, né? Graças a Deus teve esse advento dessa nova lei, mas, por exemplo, ano passado, Suerda, eu paguei só dessa dívida do Hospital do Siridó, dos trabalhadores que trabalhavam na fundação, coisa de quase 2 milhões de reais. E no ano anterior, quase 2 também, então eu peguei 4 milhões de reais. Quantas ruas eu pavimentaria com 4 milhões de reais? Quantas ruas eu faria de asfalto? Fora o que eu paguei de PIS-PASEP, o que eu paguei de dívida previdenciária, de situações que eu tive que parcelar, que em um programa eu vou trazer Salmo aqui, no nosso próximo podcast, eu vou convidar Salmo, já fica aí registrado, para que Salmo traga tudo o que a gente pagou de dívida que a gente não devia ter pago. E o volume desse dinheiro. Porque tem gente hoje que me critica, que até me impressiona. Porque eu estou aprendendo endoscopia e fala que tem uma medicação que usa para sedação, que é ultra rápida. Eu acho que a memória dessas pessoas é ultra curta. Porque não sabem mais como é que eu peguei Caicó e não sabem mais o que aconteceu em Caicó antes de mim. Por exemplo, esse ano a gente fez um grande carnaval apoteótico. Um carnaval que eu, quando era adolescente, não tive direito de ter. E aquela pessoa que, algumas pessoas que me criticavam no carnaval porque queriam, talvez, Bel Marques para trazer, para tocar no trio aqui, que isso é uma coisa que mesmo eu sonhando não vou conseguir fazer no Carnaval de Caicó, porque eu não tenho como competir com Salvador. Essas pessoas esqueceram de que o Carnaval de Caicó, as bandas grandes, era para uma parcela muito pequena da sociedade e que hoje está democratizado. Então a memória dessas pessoas é ultra curta, porque não sabem mais o que acontecia no nosso município. Então, eu digo sem pestanejar, né? É que o município de Caicó, ele hoje vive um novo momento. E se a gente fosse pegar tudo aquilo que a gente herdou para investir no município, a cidade estava 3 ou 4 vezes melhor do que está. Dentro desse assunto que você falou do Hospital do Siridó, eu gostaria de dar um testemunho. Na verdade, é realmente um testemunho. Eu vou atestar o que eu disse. O que aconteceu entre o Hospital do Siridó passar a ser administrado
pelo poder público municipal, aquilo ali, sem dúvida nenhuma, houve um grande ganho para a população de Caicó, sobretudo porque a administração municipal ela tem um incremento financeiro muito maior do que tem uma instituição ou dirigentes privados. A prefeitura pode investir muito mais. Isso é um ponto. Poderia ter se resolvido isso na base do diálogo, do acordo, mas da forma como fizeram, a única coisa que aconteceu foi causar um prejuízo muito mais da forma como fizeram a prefeitura de Caicó e, por consequência, a sua população que ficou sem esses milhões. O que foi que aconteceu? Antes, teriam sido concedido uma liminar para que a instituição passasse a ser administrada por uma junta nomeada pelo poder público municipal, apenas o município. Quem estava antes teve que sair. Incentivaram os então funcionários a entrarem na justiça contra a fundação e o poder público. Isso gerou milhões em verbas trabalhistas que o município está tendo que pagar. E no final das contas, aquela liminar foi cassada porque consideraram que a fundação era realmente privada. Ou seja, poderia ter se passado a fundação do jeito que estava, para realmente poder público administrar, mas sem ter gerado um prejuízo, que faz falta aos cofres públicos da prefeitura e, por consequência, à população. Mas, trazendo e saindo desta celeuma da fundação, Tadeu, você falou aí que em 2016 você foi candidato e você se formou em dezembro do mesmo ano. Tadeu já ganhou e perdeu na política. Ganhou mais do que perdeu, tá 2-1, porque ganhou 2 vezes para prefeito e perdeu só uma. Quem vem de muito baixo para subir tantos batentes degraus de uma escada, vê muita injustiça na vida. É por isso que essas pessoas se tornam tão qualificadas, porque elas pegam um jeito de viver que a experiência dos tristes momentos trazem. E eu lhe pergunto, de tudo que você viu de injustiça na sua vida para crescer como cresceu, e das injustiças que você vivencia hoje como prefeito, como é que você se sente? Eu tenho uma amizade muito grande com o Gabriel. Vou mencionar o Dr. Gabriel novamente aqui e espero que ele assista esse programa, porque eu digo sempre, né, que as injustiças, as mágoas, nos deixam marcas e elas são cicatrizes. Elas, de algum modo, se remodelam, né? E acabam trazendo algumas proteções para a gente. Mas, de outro modo, nos deixam marcas que são difíceis de tirar. Não é que sejam difíceis de curar, são difíceis de tirar. E mesmo que a gente enxergue os resultados, as injustiças, às vezes, nos deixam dormir de maneira muito triste. E, às vezes, acabam nem deixando a gente dormir. Aquelas injustiças que atingem pessoalmente a gente. Porque se eu fosse colocar, Anesiano, uma câmera no meu cotidiano e que durante 30 dias do mês as pessoas pudessem enxergar a dedicação que eu tenho para a Prefeitura de Caicó, eu acho que boa parte das pessoas que nos criticam, elas ficariam até envergonhadas. Porque eu me dedico dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Mesmo tendo que trabalhar como médico, mesmo tendo que dar atenção à minha família, à minha namorada, aos meus amigos, mas a tarefa de ser prefeito, para mim, é um sacerdócio. A tarefa de ser prefeito, para mim, ela não tem hora, nem dia, nem momento. Eu sou prefeito toda hora, na academia, na rua, correndo. Às vezes eu estou correndo e as pessoas me param para, enfim, tratar de uma situação que elas imaginem que seja necessário me parar.
Então, e eu sei como eu peguei Caicó. E eu sei como eu estou entregando Caicó. Quando eu vejo uma pessoa criticando porque a rua dela não está pavimentada, aquilo me entristece. Mas aquilo me estimula a tentar buscar os recursos para pavimentar aquela rua. Quantas ruas você já calçou? Já vai quase por volta de 100 ruas. Gostaria de calçar todas que precisam? Eu gostaria de terminar meu segundo mandato com essa dádiva de calçar todas as ruas em Caicó. E não somente calçar, mas trazer também essa questão de saneamento básico, que a gente sabe que é tão cara para as pessoas. E às vezes fica no discurso que todo investimento em saneamento é para a saúde também. E não pode ficar só em discurso. Mas eu preciso dar alguns dados. Eu peguei a cidade com 20% saneada. Agora, em 26, vai ficar com 60% de saneamento básico em Caicó. Ah, foi o governo do estado. Eu lembro que em 2016, quando eu fui candidato, eu dizia, olha, o prefeito de Caicó, ele não tem a chave para resolver todos os problemas da cidade. Realmente não tem, porque tem problema que é do governo federal, tem problema que é do governo do estado. Só que o prefeito de Caicó, ele é o grande líder da cidade. E esse problema do saneamento é do governo do estado. Mas se o prefeito ficar perturbando como eu perturbei, ficar lá no IDEMA, olha, governador, a licença do IDEMA do saneamento não saiu. E vocês podem perguntar aos diretores da CAERN. E isso as pessoas não enxergam, porque elas me pagam para fazer isso. Mas eu poderia simplesmente dizer, não é problema meu, culpem o governo do estado. E eu não faço isso. Eu encaro que todo problema de Caicó é um problema que eu preciso me envolver. Eu não posso ser o responsável, mas eu preciso me envolver. Então, se você pegar aí um retrato, 8 anos antes de Tadeu, não se pavimentou 50 ruas. 6 anos de Tadeu se pavimentaram 100 ruas e vão se pavimentar mais 40 ruas. E a gente vai atrás de mais. Então, eu sei que estão colocando por aí que tem um prefeito ausente e que o prefeito não anda nos bairros. Eu quero dizer para essas pessoas que eu ando todos os dias e não tenho medo de andar. Você já foi hostilizado por ser prefeito de Caicó? Alguém já lhe xingou? Alguém já lhe distratou? Eu estou perguntando da população, o povo, os cidadãos da cidade de bem. Você já se sentiu hostilizado por estar nessa posição de prefeito? Porque certamente, Tadeu, como médico, você jamais seria, né? Eu sei que todos nós incorremos, os advogados erram, os jornalistas erram, os prefeitos erram e os médicos também. Mas eu digo assim, você já se sentiu hostilizado a ponto de você dizer assim, eu acho que esse não é um adversário político, se comportando muito mais como inimigo. Eu tenho visto, ultimamente, você ser hostilizado em redes sociais, inclusive de políticos aqui da cidade de Caicó. E eu pergunto, até que ponto isso lhe atinge como político e como ser humano, como pessoa? Em alguns momentos, eu me preparei psicologicamente. Hoje eu tenho maturidade emocional de aguentar, ter a resiliência necessária de aguentar todo e qualquer tipo de ataque. Quem sofre mais é quem está perto. Seus pais? São meus pais, minha irmã, minha namorada, minha tia, minha avó, né? Minhas tias. E as pessoas que gostam de você. você. E as pessoas, né, que gostam de mim. Por exemplo, Francisca Segurança essa semana estava em prantos porque recebeu uma notícia indesejada por conta de mim. Eu me preparei psicologicamente, sou preparado psicologicamente para algumas situações. Só que nós estamos vivendo num mundo, no Brasil, Suerda, também, uma onda de violência muito grande. E eu tenho notado que algumas pessoas elas estão saindo do ponto da crítica, e a crítica ela pode ser construtiva ou não construtiva. Para mim, não tem problema. Eu também não sou
Nós vivemos numa democracia. A pessoa pode fazer uma crítica construtiva ou não construtiva. Não tem problema. Só que as pessoas estão instigando o ódio, instigando a raiva contra mim. E eu acho que, inclusive, eu até disse a Anesiano, que me assessora juridicamente e pessoalmente, que isso me preocupa. Porque tem algumas pessoas em Caicó que estão com uma psicose de Tadeu. Só com ímpeto de atacar. Só com ímpeto de odiar. Eu sou da escola de Jesus Cristo. Nós estamos em Quaresma. Para quem é cristão, essa época, até a Sexta-feira Santa, é uma época muito sagrada, a mais sagrada do ano. E eu aprendi na Bíblia que você não revida o ódio com ódio. Você não revida as coisas ruins com mais coisas ruins. Você revida o ódio com amor. E por mais que eu queira revidar o ódio com amor, só que às vezes pode colocar a minha vida em risco. A vida das pessoas de quem eu convivo em risco. E isso me preocupa, porque eu vejo que essa psicose, ela está passando do ponto. Mais um testemunho que eu gostaria de dar. Eu vi no carnaval uma das pessoas que eu também considero que está nessa psicose, e é uma oposição a você, mas na verdade eu acho que essa pessoa queria estar do seu lado. Ela não tirava os olhos do seu camarote. Ela estava do outro lado da calçada, parada, olhando com um olhar fixo para lá, sozinho, de uma forma isolada. E isso realmente me chamou a atenção, embora estivesse no meio da multidão e no público. Do meu lado, eu observo que a sua gestão ela é muito festejada na cidade, por tudo que ela fez. Ela devolveu inicialmente a autoestima às pessoas de serem caicoense quando existia um amargor, um desgosto e uma tristeza por tudo que elas vivenciaram ali até 31 de dezembro de 2020. E um ou outro que eu considero, e é testemunho, que gostaria de estar do lado, mas não está, é que cria ou tenta criar essa animosidade e instigar um ou outro desavisado a fazer a mesma coisa e entrar nesse âmbito da psicose. Eu ainda considero, e tenho visto, e as pesquisas mostram isso, que o prefeito Tadeu, por toda a sua obra na cidade, e eu digo isso, quando eu falo em obra, não é só física, é na cirurgia, é da saúde, é da educação, é das comemorações que o caicoense tem o direito de ter, sempre ainda muito festejado. E aí eu pergunto agora, das 5 maiores obras do seu governo que você elegeria, são 2 perguntas em uma. Quais foram as 5 maiores obras do seu governo, na sua consideração? E se Caicó não estivesse em 1º de janeiro de 2021 como estava, as coisas hoje poderiam estar melhor? Eu digo sem medo de errar, Anesiano, que a maior obra que eu fiz em Caicó, que nós fizemos em Caicó, foi resgatar a autoestima do caicoense. Essa foi a maior obra que a gente fez. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu cheguei na prefeitura em janeiro de 21, as pessoas em Caicó estavam tristes. E não era só por conta da pandemia. Elas estavam tristes porque não acreditavam mais que o açougue pudesse ser reformado, que a gente pudesse tirar aqueles barracos feios do meio da rua e construir uma alameda. As pessoas não acreditavam mais que as ruas pudessem ser asfaltadas, iluminadas. As pessoas não acreditavam mais que a UBS pudesse resolver seu problema de saúde e hoje resolve. As pessoas não acreditavam mais que poderiam ter direito a uma cirurgia de videolaparoscopia e hoje tem. As pessoas hoje, inclusive, estão tendo cirurgia bariátrica pelo SUS. As pessoas estão tendo condição de serem tratadas com dignidade. As crianças hoje, quando chegam nas escolas, todas as vezes que visito as escolas do município de Caicó, eu me emociono, porque nós estamos conseguindo fazer com que aquela criança possa sonhar.
Eu cheguei no bairro onde eu nasci para dar ordem de serviço, na verdade, anunciar a licitação do complexo esportivo de lá. Suerda tirou a foto de uma criança que chegou e disse: Doutor Tadeu, eu posso tirar uma foto com o senhor, mas eu quero que o senhor poste nas suas redes sociais. Aí eu postei a foto da criança. Quando eu fui ver a foto da criança, ver o perfil dela, estava dito: uma sonhadora que quer ser médica. Era uma menina. Uma menina. Do João 23. Qual é a sensação de ser inspiração para as crianças? Isso para mim é impagável. Não tem dinheiro que pague isso. Nada paga isso. Eu saber que uma criança, não estou dizendo que ela quer ser Tadeu, eu estou dizendo que ela está acreditando que pode ser médica como Tadeu é. Que ela pode ser prefeito ou prefeita como Tadeu é. Então isso é impagável. Então tudo que acontece de injustiça se paga com isso. Se tivesse um desses que lhe persegue, nessa psicose, aqui nessa mesa agora, desses que tentam lhe maltratar, lhe atingir, atacar sua honra, sua vida, de Sérgio André, porque quando lhe ataca, ataca a sua gestão. Então pessoas como João Braz, como o secretário de Educação, Sérgio André, pessoas como essa Suerda aqui, pessoas como Pedro de Obras também são atacadas. Sua mãe e seu pai também sentem. E eles estão sendo injustos. Você falou em Quaresma, se um deles estivesse aqui, tinha perdão? E o que é que você diria a eles? Anasiano, a misericórdia ela tem que existir. E nós temos que ser misericordiosos porque nós falhamos todos os dias. Eu falho todo dia. Então, mesmo às vezes sendo uma falha pequena ou grande, Deus ele tem que ser misericordioso e ele diz que nós temos que ser misericordiosos. Agora, a gente não pode aceitar a pessoa ao errar não ter a hombridade de pedir desculpa. E o que me dói é que só pelo fato de eu ser prefeito de Caicó e ter saído de onde eu saí, as pessoas, por isso, não me pedem desculpa. Talvez se eu fosse um prefeito filho de alguém com mais posse, talvez elas pedissem desculpa. Mas o fato de eu ser prefeito de Caicó, saído do João 23 e filho de Ivo de Rosa, estão até inventando em Caicó, Anesiano e Suerda, que eu estou construindo um hospital em Patos, que eu estou construindo uma clínica de 3 andares em Caicó, que eu sou dono de fazenda, de vaca, de gado. Olha, bem que eu queria ter grandes posses, mas minha vida é um livro aberto. É só você ir no meu imposto de renda e verificar o que eu possuo. E elas saem falando isso de maneira leviana e não tem a coragem de pedir desculpa. Tadeu, ainda há pouco você fez uma comparação, uma analogia do político na época que você era criança, lá no João 23, que quando o político chegava nas ruas eram ovacionados, essas pessoas eram recebidas, e hoje há até essa criminalização das pessoas já taxarem o político, enfim. Como é que você traduz isso para os dias de hoje? O adversário político, ele mudou a conduta, ele mudou o perfil. E assim, vamos falar de adversário político em minoria para você hoje em Caicó. Você tem a maioria na Câmara, você foi um dos poucos prefeitos de Caicó que conseguiu, na campanha e na gestão, unir esquerda e direita, mesmo no momento que o país passou por uma grande polarização. Mas isso tudo, você acha que isso tudo gera esse sentimento nessa minoria? Porque tudo que a gente está falando aqui em termos de oposição, de pessoas que têm psicose, enfim, pelo seu nome e tal, isso é uma minoria, mas uma minoria mesmo. Mas eu queria que você fizesse essa avaliação de como você é político hoje, como você é visto e como você sente esse adversário político
se transformando assim numa espécie até de inimigo. Porque até onde eu sei, você não teria inimigo, né? Olha, só para vocês terem noção como é que está a coisa em Caicó em relação a esses inimigos, né? Um padre de uma igreja pede para tirar uma árvore de uma praça. A secretaria vai lá, faz a avaliação, é um pé de ninho. Hoje a gente tem autorização legal por lei para fazer retirada de acordo com o protocolo, né? Se for substituído. A prefeitura vai lá, faz uma ação cotidiana. Na hora que a prefeitura está fazendo, alguém que se diz meu inimigo vai lá e diz: olha, o prefeito safado está desarborizando Caicó. Quando você é chamado de prefeito safado, o que é que você sente? Isso, de algum modo, difícil, Suerda, isso é difícil de digerir, né? É difícil, porque a prefeitura está trabalhando todo dia. Essas injustiças, elas acabam deixando a gente triste, mas o resultado, ele é muito exuberante. O resultado é algo que não se contesta. E eu acho que a gente estava até diminuindo na questão de dizer desses resultados. Então, se eu tivesse um programa para falar só dos resultados que a gente conquistou, Suerda, mesmo diante de todas as dificuldades, eu sei lá quantas horas eu passaria aqui. Então, o que eu fico triste, na verdade, é porque a gente não consegue responder na velocidade das injustiças que estão sendo provocadas. E algumas pessoas que não têm todas as informações acabam sendo levadas pela uma desinformação. Eu aprendi que uma mentira contada muitas vezes ela se torna verdade. Então, por isso que eu estou disposto e me colocando para discutir de peito aberto sobre o assunto que for necessário. Porque eu sei que vai ter esgoto estourado em Caicó todo dia. Você se incomoda quando um jornalista recebe uma reclamação no rádio, no blog, publica? Isso lhe chateia, não? A gente está num país democrático. As pessoas elas têm que criticar. E eu aprendi uma coisa, né? Tinha um prefeito lá no Rio de Janeiro que tinha todos os seus secretários ligados no rádio o tempo todo. Na hora que aparecia uma crítica no rádio, ele mandava resolver. A crítica é um fiscal. Nós temos um vereador aqui da oposição, que é o vereador Mancuso, que ele faz uma oposição responsável. Ele critica, olha, o prefeito de Caicó esqueceu dos bairros. Ele não fez o que era para fazer. Tem um esgoto estourado, ele não se preocupa. Só que todo dia eu olho o Mancuso e o que a gente consegue resolver, eu vou lá e resolvo. Porque a gente não consegue estar onipresente, onisciente o tempo todo. E só quem consegue fazer isso é Deus. Então, essas pessoas que fazem essas críticas, a gente vai lá e tenta resolver. Agora, o que está acontecendo em Caicó que eu estou preocupado é que essa crítica está subindo o tom, atingindo pessoalmente e incitando ódio. Crítica de uma, duas ou três pessoas. Esses aí que tentando puxar algum outro ou estimular. Não é isso? Como seu advogado, eu preciso dizer às pessoas que, com relação ao que o prefeito citou há pouco, que um ou outro disse que ele tinha isso em bens em patos, ou aqui, outra acolá, nós estamos pedindo explicações, uma interpelação judicial, protocolamos esse procedimento, para que quem esteja insinuando isso com o prefeito Tadeu venha explicar de onde tirou essa informação, ou passe por mentiroso. Ou prova, ou passe por mentiroso. Como não vai ter como provar, uma vez que não é verdade, vai passar por mentiroso. E mais à frente, todos saberão os nomes de quem está fazendo esse tipo de procedimento aqui. Com relação, nós vivemos em democracia. Temos aqui 3 pessoas diferentes, em idades, em personalidades e tudo mais. Não temos como concordar uns com os outros. Faz parte da crítica, sobretudo da gestão, de gestões, seja esse prefeito ou quem vier depois dele. Mas o ataque pessoal não é da democracia. O ataque pessoal é da barbárie. Você pode criticar pessoas sem ferir a honra delas. E em alguns momentos, 1 ou 2 camaradas, 1 ou 2 indivíduos fazem ataques pessoais ao prefeito. E o que é que o prefeito faz? Vai lá e revida? Não, porque não é da índole dele.
E, na verdade, o prefeito é muito ocupado. E quem é muito ocupado não tem tempo para ir responder, sobretudo, ataque pessoal. Ele pede para entrar na justiça, para que lá se debata. Uma vez que, imagine se o prefeito fosse descer degraus para fazer ataques pessoais no mesmo nível. Então, providências jurídicas estão sendo tomadas para quê? Para que até a oposição, como o Mancuso, se torne exemplo para quem se acha que é muito mais do que ele. Não é isso, Eu queria prefeito? falar um pouco agora sobre, acho que o Hospital do Seridó, ele ganhou uma nova luz nessa sua gestão, principalmente com a vinda de, era um sonho de todos, né? Uma UTI neonatal. Na verdade, será uma UCI, né, Tadeu? Eu queria que você explicasse um pouco isso, como foi essa conquista, porque eu acho que é importante, é uma referência hoje, o Hospital do Seridó, né? É uma referência neonatal para o Rio Grande do Norte, para o Seridó. As crianças nascem aqui, são cuidadas aqui, e hoje é uma referência. Quando a gente vai no Hospital do Seridó, antigamente era uma tristeza. Hoje, apesar das crianças estarem lá para serem atendidas, mas você vê aquela movimentação, as pessoas, as famílias, as mães, as crianças nascendo. O que significa essa unidade de cuidados intermediários neonatais, a famosa UCI? No meu último debate em 2016, na eleição que eu perdi, e fui escolhido pelo povo para ser oposição, eu lembro que o prefeito que ganhou a eleição dizia que Caicó era a cidade do já teve. A cidade que já teve o carnaval e não tinha mais, a cidade que já teve o cinema e não tinha mais, a cidade que já teve o asfalto e não tinha mais, a cidade que a rodoviária estava inacabada, a cidade que a ciclovia não terminava, a cidade de que as UBSs não eram entregues e tudo mais. Suerda, eu peguei um cemitério de obras inacabadas e de sonhos deixados pelo meio do caminho. Rodoviária entregue, asfalto entregue, inclusive com asfalto novo agora. Ciclovia entregue. Obras que foram herdadas e que não tinham, as pessoas não acreditavam mais que pudessem sair do papel. A UPA, que hoje é policlínica, ninguém lembra mais que a UPA estava abandonada. E que essa semana aconteceu lá na policlínica mais de 100 exames de colonoscopia e endoscopia. Nós estamos vivendo um Março Azul, que é o mês dedicado à prevenção do câncer coloretal. Pois bem, nesse Março Azul, na Policlínica de Caicó, que estava abandonada o prédio, avariado, sem porta, sem lâmpada, foram realizados só essa semana mais de 100 procedimentos. Para Caicó e para toda a região do Seridó. E aos 5, é mais um desses sonhos que ficaram pelo meio do caminho que a gente está tirando do papel. Com ajuda, uma ajuda muito importante e decisiva do governo do estado, da governadora Fátima, assim como está sendo a policlínica também com a ajuda da governadora e do governo federal. E ainda esse semestre a gente vai inaugurar aos 5, que é uma espécie de UTI NEO. Os equipamentos já chegaram, os recursos para a manutenção estão assegurados. Então, Suerda, a cidade que a gente pegou, que era a cidade do já teve, ela hoje é a cidade do teve, que hoje a gente está conseguindo fazer esses sonhos que eram inatingíveis se tornarem realidade. Está se tornando a cidade do tá tendo. E o 5, ela vai trazer uma segurança para as mães muito grande. Você está acostumando muito bem a população de Caicó. Mas, na verdade, você está proporcionando ao caicoense aquilo que eles tanto mereciam e esperavam há tantos anos. É melhoria na saúde, é um lazer de qualidade e bonito e de grande alegria, é escola reformada, é o asfalto que deixou de ser peregrino, é rua que está deixando, pouco a pouco, mas verdade, avançando muito, de ser na lama e no barro, para ser no paralelepípedo. E eu não sou da política do quanto pior, melhor. Eu sou da política do quanto melhor, melhor. Então, mesmo que, porventura, eu não consiga eleger meu sucessor, que seja uma pessoa aliada politicamente a mim,
e seja escolhido para estar na oposição, eu vou torcer para que Caicó avance. Eu vou continuar lutando para trazer recursos para Caicó. Eu vou continuar fazendo, mesmo não tendo um mandato, aquilo que eu acho que é importante para a cidade, porque é a cidade onde eu vivo. Então, para as pessoas que me criticam, me ajudem a calçar essa rua que você Boa fala. tanto critica que não está pavimentada. Quem está com essas psicoses, seja da Câmara ou não, mas quem está atacando o prefeito, quem foi outro dia por trás da prefeitura tentar atacar e brigar com alguns funcionários, essas pessoas arrumaram algum centavo para calçar uma rua, comprar uma pedra, ou seja lá, ou uma cirurgia, ou um remédio? Alguém conseguiu alguma coisa? Olhe, essas pessoas têm acesso a deputados e senadores, do mesmo jeito que eu tenho. Olha, tem um vereador aqui que é da oposição, o Dedé Boneleiro. Ele optou por ser oposição. Totalmente normal na democracia. Ele se elegeu comigo e decidiu estar na oposição hoje. Ele tem uma ligação com o deputado Girão. Só que Dedé é uma pessoa bem intencionada. Ele faz crítica à gestão, que isso é natural, só que trouxe dinheiro para pavimentar uma rua lá na Vila Altiva, trouxe dinheiro para a gente fazer a UBS da Paraíba, que a gente vai terminar agora, trouxe dinheiro para a gente fazer um abrigo para a causa animal, lá no centro de zoonose, que a gente está terminando o projeto. Tem certeza que ele é seu adversário? Ele é meu adversário político, mas quando o assunto é Caicó, nós somos aliados. Ele já lhe desrespeitou como pessoa? Em nenhum momento ele nunca me desrespeitou. Ele me criticou, que é natural da democracia. Criticou a gestão. Mas conseguiu uma ajuda. E está conseguindo uma ajuda. E está conseguindo uma ajuda que está sendo importante para a cidade, não é para Tadeu. Na hora que você traz um recurso para pavimentar uma rua, não é Tadeu. São aqueles moradores que estão sendo beneficiados. Olhe quem é meu aliado politicamente, como ele traz resultado. Por exemplo, o vereador Ivanildo, que é o presidente da Câmara há 3 mandatos, a casa da mãe dele, na Boa Passagem, não era pavimentada, a gente pavimentou. As ruas adjacentes ali, pegando Rua Santa Luzia, Rua São Pedro, São Paulo, né? Ruas no Alto da Boa Vista, UBS do Alto da Boa Vista, agora a gente vai dar serviço na UBS da Boa Passagem, a segunda UBS da Boa Passagem. Praça lá em Lajinhas. O presidente da Câmara, Ivanildo, me ajudou a conseguir para Caicó. Vereador Alisson, Areninha, vereador Rutênio, agora a cobertura lá da quadra da Barra da Espingarda, vereador Fabinho conseguiu com o João um centro esportivo lá para Nova Caicó. Vereador Tales conseguiu agora com o João Maia uma praça para fazer uma reforma lá no Castelo Branco. Então, são vereadores que me ajudam a trazer, sendo aliados. Conseguindo solução. Mas adversário, como o Dedé Boneleiro, também está conseguindo trazer. Era muito interessante se quando fosse numa rua que não está calçada, mostrasse lá os problemas e dissesse assim, eu estou conseguindo aqui uma ajuda, eu consegui a emenda para calçar essa rua, porque problema você sabe onde tem problemas. Então era bom que alguém aí mostrasse, mas também apontasse a solução, conseguindo ajudas. E hoje, esses dias eu estava conversando com algumas pessoas próximas, essas pessoas que me criticam de maneira injusta, eu queria que elas fossem prefeitos por 30 dias para se depararem com a burocracia, para se depararem com os processos administrativos, porque sabe o que as pessoas estão fazendo em Caicó? Eu anunciei uma licitação com 10 ruas. Ela está indo na rua que não foi pavimentada ainda, instigando o ódio nas pessoas. Olha, o prefeito não pavimentou ainda aqui porque ele tem ódio. Ele não quer pavimentar aqui. Eu não pavimentei ainda porque a empresa tem um cronograma para ser executado. Não é porque eu não quero, é porque existe um cronograma. Existe repasse de recursos que vem de maneira paulatina. Ele não vem de uma vez. Então, eu fico até impressionado com essas situações. Mas o que eu quero dizer é que a gente nunca deixou nada pela metade. Tadeu, inclusive, eu queria citar aqui algo que eu nunca vi
Eu vou fazer 60 anos esse ano. Já. Já, né? Graças a Deus. E eu nunca tinha visto, sempre a gente acompanha como imprensa, no jornalismo, uma das questões mais terríveis no mundo, planeta todo hoje, que é a questão da destinação dos resíduos sólidos. E eu não achei, apesar de achar que vou morrer bem velhinha, mas eu não achei que eu viveria para ver a construção de um aterro sanitário que não vai ser útil só para Caicó, mas para toda a região do Seridó. E que até hoje muita gente fica se perguntando como é que o prefeito de Caicó, juntamente com os demais, tal, mas como Caicó cedia, né? Como é que isso foi conseguido? E agora, pelas últimas entrevistas que você concedeu, a primeira célula vai ser entregue já agora em abril, não é isso? Muito provavelmente, só está faltando a cobertura da lagoa de tratamento do churume, que isso acho que no mais tardar em 30, 45 dias a gente vai entregar. Então, era uma coisa que era inatingível, inalcançável. É evidente que está tendo uma ajuda muito importante do senador Stevenson e dos prefeitos que, junto comigo, foram, né, decisivos para fazer essa obtenção de recursos, mas era uma coisa inatingível, Suída, né? A gente conseguiu trazer esse aterro para cá, vários prefeitos passaram, esse consórcio tem quase 30 anos de existência. Então, 3 décadas aí, praticamente a minha idade. Aquela fumaça que via indo para São Fernando, ninguém vai ver mais. Vai acabar com a glória de Deus e com as bênçãos de Nossa Senhora do Patrocínio de Santana. Daqui a 4 meses é a festa de Santana. Quem mora aqui e quem vem para cá na festa também, já vai ver uma ilha diferente? Olha, inclusive, de maneira exclusiva, vou dizer aqui, né? No seu novo canal, né? No nosso novo canal, a governadora mandou uma mensagem hoje liberando a primeira parcela, já está em conta. Já está em conta. 720 mil reais da primeira parcela. Eu já entrei em contato com a empresa, né? Segunda-feira a empresa ficou de me dizer a data que vai instalar o canteiro de obras. Uma reforma na ilha. Nós vamos iniciar a reforma pelo ginásio e vamos também fazer as adequações para a festa de Santana. E eu vou trabalhar para entregar o ginásio até a festa. Esse vai ser nosso trabalho para reinaugurar o nonozão, o ginásio Monsenhor Antenor Salvino de Araújo, que vai ser um grande palco e vai ficar realmente uma coisa muito bela, porque são poucos ginásios no Rio Grande do Norte que tem a estrutura do nonozão. Então, a gente vai novamente entregar esse ginásio ao povo, aos desportistas. E a gente está conseguindo agora os recursos e a primeira parcela já está na conta da prefeitura, a empresa contratada, e segunda-feira eu vou receber a data de quando a gente vai começar a reforma do nonozão e da ilha de Santana. Falar em festa de Santana, quem é seu adversário diz às vezes que você é o prefeito das festas. Você é um prefeito de festa? Eu sei que as pessoas que me chamam de prefeito das festas é com um tom de crítica, né? Porque querem atrelar o fato de que o prefeito das festas está esquecendo a cidade de um modo geral. Então, se me chamam prefeito das festas, eu queria que chamassem prefeito das UBS reformadas, prefeito das escolas reformadas, das escolas climatizadas, da entrega de material didático, de fardamento, que nunca aconteceu em Caicó, do prefeito das ruas asfaltadas, das ruas pavimentadas, das ruas iluminadas, das praças reformadas. E do prefeito que resgatou a autoestima de Caicó. Sabe uma das coisas que eu acho mais assim, uma das obras que eu tenho assim, que eu olho com mais orgulho assim para Caicó hoje é aquele conjunto habitacional Vilma de Faria, porque não são 200 casas, não são 200 pessoas, são 200 famílias que não têm onde morar, que agora vão ter, que pagam aluguel, que agora vão ter uma casa para morar, né, Tadeu? Eu lembro assim que minha mãe morreu sem ter uma casa própria. Então, poxa, eu fico imaginando. Inclusive, eu não tenho casa própria ainda não, viu? Ainda moro em casa alugada. Uhum. O prefeito, ele é o prefeito das festas, das obras, da saúde, e ele tem atuação
nos 4 cantos da cidade, nas 4 zonas. Mas aquele lado ali, que era um lado aparentemente esquecido, o prefeito foi lá e concluiu o terminal rodoviário. O prefeito está calçando as ruas do Nova Caicó e está dando o nome de Vilma a 200 novos lares lá construídos. Aquele setor ali é um setor que tem tido uma atenção especial também dessa gestão. E vou dizer mais, as casas são dignas. Mas as casas que foram entregues no passado em Caicó, elas não eram com cerâmica, as ruas não eram pavimentadas, não tinha praça. Esse loteamento Vilma de Faria, ele vai ser entregue com todas as ruas pavimentadas, com iluminação de LED, com praça, área de convivência e a casa com cerâmica. Tem previsão de entrega, Tadeu? Eu quero entregar daqui para o final do ano. Eu quero entregar. Obra demora, mas... Eu estou com vontade de perguntar uma coisa. Como ele está estreando Conexão Caicó, ele me convidou para vir para cá, eu vou perguntar. Nas últimas entrevistas que você concedeu, você tem dito assim, vamos estar juntos até o final do nosso mandato e tal. Isso já é uma resposta em relação à questão de que durante um tempo, aí nos meses passados, você se colocou, se apresentou como pré-candidato a deputado estadual. Eu não sei se você vai aproveitar o seu próprio canal para declarar isso ou se você não vai, mas eu vou perguntar. O projeto de deputado, de ir para uma Assembleia Legislativa ou de seguir uma carreira no Legislativo, foi adiada, Tadeu? Eu ia fazer isso em entrevista coletiva, mas eu acho que, pela estreia do nosso canal, merece ser respondido aqui, a esse questionamento. Eu adiei o projeto de ser candidato a deputado estadual para essa eleição em 2026. Eu aprendi que política você deve plantar e você não sabe o tempo de colheita. E que eu plantei para ser prefeito de Caicó e que muitas pessoas me paravam na rua e me pediram para que eu permanecesse e terminasse o mandato que eles me deram. E eu, quando fui fazer as contas das nominatas, eu percebi que eu corria um grande risco de não me eleger. E em não me elegendo, eu colocarei em risco o desenvolvimento de Caicó. Por quê? Não é porque Toinho não fosse competente de assumir. Até Toinho me apresentou algumas razões pelas quais, de maneira legítima, ele, para esse ano, teria muita dificuldade de ter uma dedicação exclusiva à Prefeitura de Caicó. Que isso também entrou dentro da decisão. Mas se eu perdesse a eleição, Suerda, eu ia perder os apoios que eu tive para tocar Caicó do ponto de vista de emendas. Então, na hora que eu fui fazer as contas, além de eu correr risco numa chapa proporcional, porque todo mundo sabe que não adianta você ter uma boa votação, porque você depende da votação e da nominata, das pessoas que estão naquela nominata, eu ia colocar em risco a governabilidade, porque Caicó precisa de apoio dos deputados. Então, como eu sendo candidato, os deputados que me ajudam hoje, eles iam ter que escolher outros municípios para ajudar. Isso era uma coisa inequívoca. Para receber o voto de Tadeu, prefeito, já que o Papa Girimum não será mais candidato, não precisa dizer o nome se não quiser, mas o que esse candidato precisa ter para poder ter o seu apoio para deputado estadual? O que é que ele precisa fazer? Olhe, vou responder o critério. Isso mesmo. Eu aprendi que na vida você tem que ter critérios. O deputado estadual que mais me ajuda hoje na prefeitura se chama o deputado Vivaldo Costa. Vivaldo, só nesse ano de 2026, colocou de recursos de emendas individuais para Caicó um conjunto de 3 milhões de reais para a cidade. Então, o critério que eu estabeleci para voto
foram os deputados que foram decisivos para que Vivaldo retornasse à Assembleia Legislativa. Então, o meu critério de voto é pelas pessoas que tiveram a coragem de colocar Vivaldo novamente na Assembleia. Tadeu, em 2006, Agnello Alves era tio de Garibaldi, mas votou em Vilma para o governo. E ele costumava repetir o seguinte slogan: Parnamirim sim, voto sim. Ou seja, quem ajudasse Parnamirim ia ter os votos dele. Vilma era governadora e ele disse que Vilma ajudou tanto Parnamirim que ele não tinha como não votar na então governadora para ser reeleita. Esse critério Caicó, sim, voto sim, também vigora por aqui? Não tenha nem dúvida. E vai ter que atrelar esses dois critérios. O critério de retorno de Vivaldo à Assembleia, porque Vivaldo tem sido decisivo, e aqueles deputados que nos ajudaram nesses anos na administração, como é o caso de Nélter Queiroz, como é o caso de Ezequiel Ferreira, que foram dois deputados que nos ajudaram. Ezequiel é presidente do meu partido, né? Provavelmente será candidato à reeleição. Então, tem outros deputados que ajudaram a Vivaldo, que também serão votados em Caicó e que merecem um voto, como é o caso de Francisco do PT, né? Que também foi muito importante. Então, a minha questão vai ser essa da manutenção da cadeira de Vivaldo e quem nos ajudou do ponto de vista administrativo. Por que, Anesiano, isso? Porque Caicó não pode entrar em aventura. Caicó não pode entrar numa eleição que não tenha condição de elegibilidade. Se votar no candidato que perde, depois não recebe recursos para fazer obras. Teve uma época em Caicó que se deu 15 mil votos a um candidato da terra. As pessoas eles têm a livre escolha de fazer isso. Mas isso trouxe um prejuízo à cidade. Porque aquele candidato ele não se elegeu. Em contrapartida, os deputados federais que se elegeram na época não quiseram mais colocar recurso em Caicó. Então as ruas estão sendo pavimentadas porque a gente conseguiu recurso com o João Maia. Porque Vivaldo colocou recurso na saúde para a gente ajudar a saúde mental, porque colocou recurso para a gente contratar as bandas para o Carnaval e Festa de Santana, que trouxe emprego e renda para a cidade. Então, eu tenho que pensar nos interesses de Caicó. E os interesses de Caicó são maiores do que os meus interesses, as minhas vontades pessoais. Suerda disse, você juntou direita e esquerda. Não é que eu tenha juntado direita e esquerda, não é isso. Em favor de Caicó? Eu fui atrás de quem queria ajudar Caicó, independente do partido que ele fosse. E quem é inteligente quer ajudar Caicó, né, Tadeu? Não tem nem dúvida. Caicó é uma marca. Caicó repercute. É verdade. Então, Rogério Marinho não era ministro de Bolsonaro? Eu fui atrás de Rogério. O presidente hoje é Lula. Eu vou atrás de Lula. Tá aí Lula trazendo um hospital universitário para Caicó, junto com Fátima. É um sonho que vai ser real. O terreno está doado, o projeto vai ser elaborado. E a governadora, eu tenho certeza que vai conseguir colocar no PAC. Tadeu, você mudou Caicó, mas Caicó lhe mudou. Caicó lhe mudou. Externamente e internamente. A gente olha para Tadeu e vê o quanto você amadureceu. Eu lembro que na sua campanha, lá de 2016, o povo dizia, mas esse menino, como é que esse menino, meu Deus, nem terminou direito a faculdade de medicina, já quer ser... E aquele sonho que Tadeu acalentou. Então, você mudou Caicó. Sua gestão mudou Caicó, de 21 a 24, e nós estamos em 2026, nós ainda temos o resto desse ano, 27 e 28. Você já disse aqui, já declarou que vai permanecer até o final do mandato. Muita gente já deve estar aí assistindo a gente e respirando aliviado. Eu pergunto a você, no que Caicó mais modificou, Tadeu? Porque até diminuir de tamanho de peso você diminuiu, você correu, você estimulou outras pessoas, inclusive os secretários de Tadeu estão tudo emagrecendo e aí eu estou entrando na onda também. Então, assim, você
inspira aquela menina que quer ser médica, você inspira o menino que está lá no João 23, que vê você quando você vai lá no João 23. Mas, assim, você sente essa mudança? Quais foram as principais mudanças que Caicó fez na pessoa de Tadeu? Não estou falando nem do político, mas no ser humano. Suerda, me amadureceu. É evidente que a escola do Rio de Janeiro foi muito, muito importante para mim, né? Mas o desafio de ser prefeito, eu não digo nem Caicó, mas o prefeito de Caicó, ele trouxe, não foram marcas, mas mudou meu comportamento de entender que existem coisas que são maiores que a gente, de entender que você depende de muita gente para que as coisas aconteçam, de que você tem que estar todo momento. Minha capacidade de liderança, ela também modificou, né? A capacidade de articulação, a paciência, a resiliência, né? Eu era uma pessoa, digamos assim, um pouco intempestiva e isso mudou. A gente não muda nossa essência, mas a tarefa de ser prefeito de Caicó, ela mudou a minha maneira de enfrentar os problemas, né? Mudou completamente. Hoje eu sou uma pessoa que consegue enfrentar. Eu gosto de dizer que eu sempre fui ávido por ter problema para resolver. Eu sempre gosto de ter problema para resolver. Movido a desafio. Movido a desafios, né, Nesiano? Eu sou ávido por isso. Para mim, o dia que não tem um problema para eu resolver, eu termino o dia sem ter concluído o que eu quero. Por isso que eu escolhi cirurgia. O pessoal fala, cirurgia. Eu escolhi ser médico cirurgião por isso, porque é uma tarefa que você tem e não é uma tarefa idêntica não, uma da outra não. Então, toda hora o cirurgião ele é colocado em xeque. Você acha que está sabendo de tudo e não sabe. Mas às vezes os papéis invertem. Na cirurgia, você precisa às vezes administrar. E na administração, às vezes, você precisa ser cirúrgico, né? E a cirurgia também me facilitou na tomada de decisão na prefeitura. Porque, por exemplo, diferente do ambiente privado, que você tem que enxergar muitas variáveis, no ambiente público, às vezes, você não tem o tempo para enxergar todas essas variáveis. E pesquisar, olhar e tal. Mas a prefeitura de Caicó, depois da experiência no Rio de Janeiro do SESC, foi a experiência que mais mudou a minha vida. Prefeito, você disse aí que vai permanecer no mandato. Fátima disse que vai terminar também o mandato dela. Isso na mesma semana, olha só. Você falou aí no voto consciente e útil. Consciente é as pessoas sabendo escolher, mas que também esse voto seja útil no sentido de que depois a cidade não perca em quem, porque você tenha feito uma escolha errada. Alguém escolheu errado, dando um voto a quem não tinha chances de se eleger, por exemplo. E você, com essa revelação, você está nos dizendo que em 1º de janeiro de 2029, você vai ser ex-prefeito, sem um mandato. O que é que você vai fazer da vida? Ser médico. Ser médico. Voltar à labuta. Inclusive, voltei a dar plantão já, porque, inclusive, eu digo às pessoas que me cercam, né, que trabalham comigo na prefeitura. Na verdade, eu digo isso desde o primeiro dia de mandato. Nós estamos passando uma chuva na prefeitura. E essa chuva é até enquanto o povo quiser que chova. Depois que o povo... E até, independente da vontade do povo, existem também as regras eleitorais. Então, eu não tenho como estender meu mandato além de 2 mandatos, além de 8 anos. Então, em janeiro de 29, eu serei médico, como eu escolhi para ser desde pequeno. Então, vou voltar, que pretendo atender no Hospital do Siridó, se assim me permitirem. Pretendo voltar a fazer cirurgia no Hospital do Siridó. Pretendo fazer exame aqui em Caicó, né? Ficar realmente dedicado à cidade de Caicó, né? E à medicina, à saúde aqui do Siridó. Hoje é dia de São José, eu acho que eu estou concluindo. Vou fazer essa pergunta que é chover no molhado.
você vai entregar à prefeitura melhor do que a recebeu? Não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Vou entregar uma prefeitura de Caicó, se Deus quiser, saneada, com as políticas públicas todas resgatadas, reestruturadas, ampliadas e com a cidade em pleno funcionamento. Em pleno funcionamento, sem obras inacabadas e com o povo feliz. É isso que eu pretendo entregar ao próximo prefeito ou prefeita em janeiro de 2029. Pegando essa deixa, o que é que você mais deseja, a quem você vai entregar a prefeitura, independente de quem seja. E queria também que você dissesse o que foi amargo, o que foi doce, o que foi fel e o que foi mel durante essa sua gestão, até agora. Eu quero entregar e quero dizer ao próximo prefeito ou prefeita da cidade que ele tenha muito sucesso, que eu serei um eterno torcedor de Caicó e que ele faça uma política de continuidade. Eu era crítico da gestão de Batata, fui eleito na oposição à Batata, mas eu tive que continuar o que Batata deixou e fiz o que eu achava que era para fazer. Então o próximo prefeito ele precisa enxergar aquilo que deu certo e continuar, e aquilo que deu errado ele mudar. Mas eu digo sem nenhuma dúvida, é que ele vai pegar uma cidade muito mais tranquila e pacificada do que eu peguei. Ele vai poder andar pelas ruas de Caicó e não ter a cobrança que eu recebi quando eu assumi a prefeitura. Ele vai poder entrar nos bairros de Caicó sem ter o descrédito que eu recebi quando eu assumi. E não era só o descrédito porque Tadeu era jovem, não, porque isso também pesava muito em mim. Era o descrédito porque as pessoas realmente não acreditavam que era possível ter a UBS do Samanaú entregue. Era o descrédito realmente que nenhuma rua da Nova Caicó era pavimentada. Era o descrédito mesmo que no João Paulo II não podia sonhar com uma escola, com uma rua pavimentada. Que no Frei Damião não tinha equipe de saúde da família e hoje tem. Então, ele vai poder entrar nesses bairros com a população esperando que ele faça mais do que eu fiz. E eu vou torcer por isso e ajudar para isso. Amargo, doce, fel e mel. Que foi? Mesmo Suerda tendo as coisas amargas, elas não superam as coisas que foram boas. Elas não superam as coisas que estão sendo boas. Foi mais doce. Foi muito mais doce do que fel, né? Foi muito mais doce do que amargo. Porque eu fiz grandes amigos e, graças a Deus, eu aprendi que na vida o que a gente pode deixar são as amizades e eu realmente pude fazer o que Anesiano disse, né? Não digo que... porque às vezes você faz um discurso personificado e tal, porque você é isso e aquilo outro. Não é porque a pessoa queira ser Tadeu, ela não é ser Tadeu. Não é ser Anesiano advogado, não é ser Suerda comunicadora. É que aquela criança ela está podendo sonhar que mesmo ela morando no João 23, João Paulo II, mesmo ela morando na zona rural de Caicó, ela pode ter o direito de sonhar. E lá na frente, quando você for pai, o que é que você vai contar aos seus filhos do Tadeu que foi prefeito de Caicó? Eu vou poder levar eles nos cantos que eu ajudei a transformar. Isso eu acho que é algo que é impagável. Eu acho que quando eu tiver meu filho, eu vou fazer questão dele saber que o pai dele foi prefeito da cidade e saber que pôde ajudar a cidade a se desenvolver. Eu lembro que quando eu morava no Rio, tinha uma família que me ajudou lá e os pais lá faziam questão de dizer, olha, isso aqui foi seu avô que construiu, isso aqui eu trabalhei, isso aqui eu ajudei a
a memória ela é muito importante. E a memória, ela estimula. Caicó vai dever muito a Vivaldo. E vai chegar um momento que a gente vai precisar homenagear Vivaldo. E eu quero muito que essa homenagem seja em vida. Ela precisa... Vivaldo nunca deixou Caicó. Nunca transferiu o domicílio eleitoral dele para outro lugar. Todos os projetos eleitorais de Vivaldo Costa, Caicó estava em primeiro lugar. Vivaldo precisa ser homenageado em vida. Dinarte foi homenageado em vida, Luiz foi homenageado em vida. Vivaldo está na prateleira dessas pessoas no Rio Grande do Norte. E da mesma forma que eu entrava no hospital e via Vivaldo, eu quero também que meu filho vá lá na Praça de Santana e veja Tadeu, vá no açougue e veja Tadeu. Não porque, mas para ele perceber que ali tem uma memória, tem uma contribuição, porque na vida o que a gente deixa é o legado. É o legado. Não é bens materiais, casas, apartamentos, carros, não é isso. O que deixa marca é o legado. Agora, eu quero sair da prefeitura sabendo que eu entreguei o aterro sanitário e acabei com o lixão. Eu quero sair da prefeitura sabendo que eu derrubei o açougue e construí um novo açougue. Eu quero sair da prefeitura sabendo que eu derrubei os barracos do açougue e construí a alameda gastronômica. Eu quero sair da prefeitura sabendo que eu vou entregar um abatedouro para a cidade. Eu quero sair da prefeitura sabendo que eu derrubei a Praça de Santana e construí uma nova praça. Eu quero sair da prefeitura sabendo que eu derrubei o coreto e entreguei um novo coreto à cidade. Então, eu quero sair da prefeitura sabendo que eu enfrentei os grandes problemas de Caicó e consegui resolver. O prefeito ou prefeita que me suceder, ele não vai ter mais que ter a conta bloqueada como eu tive, porque o TAC do abatedouro não foi cumprido. Que o TAC do lixão não foi cumprido. Ele vai sair, ele vai chegar na prefeitura sem esses problemas. E ele vai ter como se dedicar a pavimentar a rua, a fazer iluminação, ajeitar mais ainda os postos de saúde, trazer mais saúde, mais exame. Olha, a gente vai receber agora em Caicó um tomógrafo e uma ressonância para colocar na policlínica. A fila de exame de alta complexidade, que era impossível de se resolver, está aí. Caicó, com o hospital universitário, vai ter cateterismo, cirurgia vascular, neurovascular. Então, esse prefeito ou prefeita que me suceder, ele vai ter menos problemas grandes para enfrentar. Dizem que nessas horas a gente pergunta, foi bom para você? A estreia, né? Eu gostei muito, pode me chamar sempre, viu, Anesiane, e você? Eu viria novamente. Eu passaria a noite toda aqui. Não se esqueça. Mas a produção tá ali, o pessoal tá dando Eu tchau. acho que foi quantas horas aí, produção? Quase 10. Quase 2 horas. Vai ficar difícil aí para o pessoal fazer os cortes, mas eu quero aqui agradecer a Suerda Medeiros e a doutora Anesiane por estarem aqui nesse primeiro Conexão Caicó. Nós vamos planejar como é que vai ser o segundo, porque quase a gente esgotou os temas todos, mas eu acho que a gente tem como, daqui para frente, mudar um pouco a dinâmica. Hoje foi um programa especial, mais extenso, né? Mas foi um programa que tocou o coração. Então, é isso que a gente quer, né? Deixar isso aqui também para a posteridade, né? Para que a gente lá na frente possa ver, porque na vida o que a gente leva são as memórias. Então, o Conexão Caicó veio para ficar e a gente encerra hoje essa edição e esperamos que todos vocês gostem muito. Muito obrigado, Suerda. Muito obrigado, doutor Anesiane. Obrigada a você pelo convite. Estou sempre à disposição. Foi uma honra estar aqui no dia de Zé, São José.